Salve, meus queridos irmãos, que a paz e o amor de Jesus Cristo esteja com todos nós. Bom dia a todos. Vamos a mais um banquete de amor, né? Alimentar nossas almas com as palavras de Jesus. E hoje que essa chuvinha que está caindo, né? Pelo jeito vai ser o dia inteiro. Então hoje nós vamos falar sobre a mediunidade. Mediunidade gratuita. Os médiuns modernos, pois os apóstolos também tinham mediunidade, receberam igualmente de Deus um dom gratuito, o de ser o intérprete dos Espíritos para a instrução dos homens, para lhe mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, e não para lhes vender palavras que não lhe pertencem, porque elas não são produto de sua concepção, e nem de suas pesquisas, e nem de seu trabalho pessoal. Deus quer que a luz chegue a todos, não quer que o mais pobre fique privado delas, privado e possa dizer: não tenho fé porque não pude pagá-la, não tive consolo de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição daqueles que preteio, porque sou pobre. Esta é a razão pela qual a mediunidade não é um privilégio que se encontra em toda parte. Fazê-la pagar será, portanto, desviá-la de seu providencial objetivo. Quem conhece as condições em que os bons espíritos se comunicam, sua repulsa por tudo o que é de interesse egoísta, e que sabe como é necessário muito pouco para afastá-los, jamais poderá admitir que espíritos superiores estejam à disposição do primeiro, que parece, e que os convoque, e tanto possessão ou simples bom senso repele simplesmente a ideia. Não seria também uma profanação invocar por dinheiro os seres que respeitamos ou que nos são caros? Sem dúvida, pode-se conseguir assim manifestações, mas quem poderá garantir a sinceridade delas? Os espíritos levianos, mentirosos, brincalhões e toda a caterva dos espíritos inferiores, nada escrupulosos, sempre ocorrem prontos a responder que se perguntar, sem se preocupar com a verdade. Aqueles, portanto, que desejam comunicações sérias devem, em primeiro lugar, pedi-las sinceramente e depois inteirar-se da natureza das simpatias do médium com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para garantir a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. Ao lado da questão moral, se apresenta uma consideração efetiva, não menos importante, que pendem para a própria natureza da faculdade. A mediunidade séria não pode ser, senão será nunca uma profissão, não só porque se desacreditaria moralmente e logo identificada com aqueles que leem a sorte, mas também porque um obstáculo se opõe a isso. Trata-se de uma faculdade essencialmente móvel, fúlgida e variável, com cuja permanência ninguém pode contar. Seria, portanto, para o explorador uma fonte absolutamente incerta, que pode lhe faltar no momento em que fosse mais necessário. Coisas diversas é um talento adquirido pelo estudo e pelo trabalho, e que, por isso mesmo, é uma propriedade da qual é naturalmente lícito tirar partido. Mas a mediunidade não é uma arte e nem um talento. Por isso, não pode tornar-se uma profissão. Ela só existe pelo concurso dos espíritos. Faltando esses espíritos, não há mais mediunidade. A aptidão pode substituir, mas seu exercício é anulado. Por isso, não há no mundo um único médium que possa garantir a obtenção
de um fenômeno espírita em determinado instante. Explorar a mediunidade é, portanto, dispor de uma coisa em que não se é realmente dono. Afirmar, ao contrário, é enganar aquele que paga. A mais, não é de si próprio que se dispõe, é ao concurso dos espíritos, das almas, dos mortos, que fixam preço. Essa ideia causa repugnância instintivamente. Foi a esse comércio degenerado em abuso, explorado pelo charlatanismo, pela ignorância e pela credulidade e pela superstição que motivou a proibição de Moisés. O espiritismo moderno, compreendendo o lado sério da questão, pelo decrédito que conferiu a esses exploradores, levou a mediunidade à categoria de missão. A mediunidade é uma coisa santa, que deve ser praticada santa religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requer essa condição de modo ainda mais absoluto, é a mediunidade curadora. O médium dá o fruto de seus estudos feitos a curso. O médico dá o fruto de seus estudos feito à custa de sacrifícios penosos. O hipnotizador dá seu próprio fluido, muitas vezes até a sua saúde. Eles podem fixar um preço a isso. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos. Não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, embora pobres, nada cobravam pelas curas que o operavam. Aquele, portanto, que não do que viver, que procure recursos em outro lugar, menos na mediunidade, que consagre a ela, se necessário, somente o tempo de que materialmente pode dispor. Os espíritos levarão em conta o seu devotamento, os seus sacrifícios, ao passo que se afastam daqueles que esperam fazer deles um trampolim para subir. Então, meus irmãos, a mediunidade. Mediunidade. Bom, o que Deus pretende de nós com a mediunidade? É que nós possamos, através do nosso trabalho mediúnico, mostrar às pessoas que não existe só vida no corpo físico na Terra, que nós somos espíritos e viemos aqui na Terra, que é uma escola, e como espírito voltaremos para a nossa verdadeira casa, que é o plano espiritual, para nos mostrar que existe vida após a morte e que Deus está com todos nós a todo instante, nos falar sobre a reencarnação, no valor que devemos dar à vida, à nossa família, a oportunidade que a vida nos dá de estar reencarnado aqui, nos mostrar que não devemos ter medo da morte, porque a morte é só um novo recomeço. Morremos aqui na Terra para iniciar uma outra vida. Então, é só o corpo físico que morre, só o corpo físico. Então, nós nascemos e morremos muitas vezes para o nosso crescimento moral e espiritual. Então, devemos valorizar a nossa vida nesse momento e fazer tudo o que for possível para melhorarmos moralmente, espiritualmente, para quando o nosso corpo morrer, desencarnar, nós possamos partir para uma das boas moradas da casa do Pai, né? Então, muitos países, em outros países também tem pessoas que trabalham com mediunidade, e cada um dá um nome. Muitos chamam de manifestação do Espírito Santo, né? Principalmente os evangélicos. E nós chamamos de mediunidade, paranormalidade. Então, com essa certeza é que nós vamos voltar para o plano espiritual. Nós não somos da Terra, nós somos espírito. Para viver na Terra precisamos desse corpo aqui, ó, dessa roupa. Então, a mediunidade gratuita. Jesus nos diz: dai de graça o que de graça recebeste. E o importante é que nós possamos escolher trabalhar para a luz e não para as trevas. Porque
Quem trabalha pelas trevas depois vai sofrer. E quem trabalha para a luz, põe Jesus na frente do seu caminho e segue os seus ensinamentos. Então a mediunidade, ela é inconstante, ela é variável. Então, uma pessoa que cobra para fazer um trabalho mediúnico, de dar passe, conversar, dar um conselho, as pessoas que cobram estão fazendo dos guias seus empregados, seus escravos? Os bons espíritos de luz não concordam com isso, com o pagamento. Então, quem pode garantir? Tipo assim, eu vou lá numa pessoa que eu quero conversar, eu quero uma consulta. Aí eu tenho que pagar. Aí é a qualquer hora. Os guias espirituais estão assim à disposição a qualquer hora? Não estão. Aí aquela pessoa vai lá, chama o guia espiritual dela. E quem garante que é o guia espiritual dela? Quem garante? Pode ser um obsessor que vai ali incorporar e se passar pelo guia e dar conselhos. Principalmente quando o médium é inconsciente. E quando o médium é consciente, ele percebe que aquele espírito que está ali não é o seu guia. A gente percebe. Mas quem é inconsciente não percebe. Então quem cobra, a hora que ele invocar o espírito lá, pode vir um espírito brincalhão e dar uma opção de mau conselho para aquela pessoa, mandar fazer uma opção de coisas erradas, e aquela pessoa vai fazer achando que foi o espírito de luz que deu o conselho. Então, o que ela tem que fazer? Não. Então, o próprio Evangelho fala, olhai primeiro se esse espírito é de Deus, porque muitos podem vir manifestar falando em nome de Deus. Podem. Então, meus irmãos, o médium verdadeiro que quer servir a Jesus, ele não pode cobrar por nada. Os espíritos de luz não estão à nossa disposição. Não são nossos empregados, não são nossos escravos. Então, por isso que uma casa, importante de uma casa que tem horário certo para começar e horário certo para terminar. Porque naquele dia, os espíritos de luzes vêm fazer uma proteção em volta da casa, uma proteção energética, para que nenhum espírito brincalhão que queira fazer bagunça passe ali. Só passa naquele cordão aqueles que são permitidos. Isso é o trabalho dos guardiões, que são os policiais, né? Então eles cercam, protegem. Muitos ficam ali de fora, querendo entrar para fazer bagunça, para, às vezes, espírito obsessor de alguma pessoa que vai ali consultar, conversar, tomar passe, né? Então só é permitido passar aqueles que os guardiões permitem. Então, nessa hora, os espíritos de luz têm aquele compromisso conosco e nós com eles, naquele horário, está ali para trabalhar. Então, naquela hora que a gente faz a prece, a gente invoca, eles já estão ali para manifestar e para trabalhar. Porque é um trabalho sério. Agora, quem cobra está fazendo da mediunidade uma profissão, e isso não é certo. Isso não é certo. Ele não estudou aqui na Terra, não fez nada, para assim, essa é a profissão de mediúnico, eu quero isso. Não. O médium deve estudar sim. Estudar e aprender para fazer o melhor quando for trabalhar com os guias espirituais. Antes da gente encarnar na espiritualidade, a gente se prepara. É escolhido os guias que vão trabalhar conosco, a gente é preparado, só que quando chega aqui, a gente já esqueceu, então a gente tem que estudar e relembrar. Essa é a nossa parte, o nosso compromisso. Então, o importante, a afinidade e a sintonia com o espírito. Os espíritos de luz não trabalham com quem quer fazer o mal. Aqueles que trabalham com quem quer fazer o mal, porque aquela pessoa já tem aquela maldade dentro dela. Porque os espíritos de luz não cobram. Não concordam em fazer o mal para ninguém. E tem muitos médios que, infelizmente, usam a mediunidade para prejudicar as pessoas, para perseguir, para ameaçar, né? Então, a mediunidade é um fenômeno mediúnico e invocar os espíritos nesse momento. Posso sim, fora do momento do horário de trabalho, como já aconteceu muitas vezes, de eu estar aqui em casa, chegar alguém, Dorinha, eu estou passando mal, eu preciso de socorro, eu preciso de ajuda. Aí sim, eu vou fazer a prece, vou chamar a vovó, aí sim, que é o momento de socorro. É o momento que uma pessoa está precisando de ajuda. Então, o médium é médium 24 horas por dia, não só médium de hora marcada. Aí sim, o espírito de luz vem, porque sabe que é uma caridade. Aquela pessoa está precisando de ajuda. Agora, se eu chamar, vou chamar a vovó, vou ficar perguntando ela, pesquisando isso, pesquisando aquilo, como se ela fosse um computador, ela não vem.
para responder perguntas inúteis e egoístas, eles não vêm. Eles vêm para trabalho sério. Então, por isso é importante, dar de graça que de graça recebemos. Então, o médium que é sério, ele coloca Jesus à frente no seu caminho e ele estuda. O médium tem que estudar. Por isso que eu falo com o pessoal que trabalha na minha casa. Estuda, estuda. Tem que estudar para saber o que está fazendo. Então, os bons espíritos, eles não frequentam lugares levianos e a mediunidade com Jesus é mediunidade com amor. Antigamente, desde os tempos que o ser humano começou a pensar, mediunidade já existia. Antigamente, lá quando os homens começaram a habitar o planeta Terra, vieram seres de outros planetas, né? Uns atrasados, que queriam fazer o mal, e outros já com muita luz para ajudar os seres humanos da Terra. Então foram feitas muitas experiências até que a gente conseguisse ter esse corpo que nós temos hoje. E o nosso corpo ainda está em mudança. No futuro ele vai ser mais leve. Alguns órgãos que a gente tem que não precisa tanto como vesícula, algumas coisas assim, os corpos já não vão ter, porque o nosso corpo vai mudando, né? Então, aqueles espíritos de luz que vieram para ajudar os seres humanos, a nossa mediunidade dos seres humanos da Terra, a gente adquiriu deles, porque eles tinham mediunidade. A gente adquiriu deles. E assim com a mediunidade, o ser humano vai evoluindo, vai aprendendo que não é só essa vida. Existem outros planetas, e nesses outros planetas tem seres humanos também. Cada um com o corpo conforme o planeta que ele está. Então, antigamente tinha aquelas mediunidades atormentadas, muitos por falta de conhecimento, porque antigamente não existia livros para você estudar, não entendia as pessoas assim, que entendiam daquilo, os sábios, aqueles que já eram espírito iluminado que vinham, eles já tinham mais conhecimento, mas a maioria não tinha. Uma vez eu li um livro, lá daquele tempo, lá atrás, lá para 1500, 1600 por aí, de uma moça que tinha mediunidade. Só que os espíritos que estavam com ela, alguns eram de luz, e alguns eram inimigos de vida passada, outros que queriam atormentá-la. Então ela recebia aqueles espíritos. Então o pai dela percebeu que aqueles espíritos queriam fazer o mal, eles falavam a verdade das pessoas, falavam da vida das pessoas. Ele pegou, começou a usar a mediunidade da filha dele para ganhar dinheiro. E aqueles espíritos pediam para fazer sacrifício de bicho, de animais. E ele resolveu que a filha dele devia casar com o rei. Então eles fizeram um trabalho e o rei viu a moça, ficou apaixonado. Aí ela casou, foi morar no palácio. E ali ela fazia muita maldade que o pai incentivava para ganhar dinheiro. Tanto que aquele livro que eu estava lendo, devia ser de 1970, 80 por aí, era aquela moça reencarnada contando a sua história, o mal que ela fez usando a mediunidade para o mal. E agora ela aprendeu e usava a mediunidade para o bem. Então, antigamente, as pessoas, às vezes alguma pessoa recebia um espírito, assim, às vezes inimigo desencarnado, que fazia ela gritar, pular no fogo, na água, como Jesus também conta no Evangelho, falavam que elas estavam endemoniadas, que era o demônio que tinha possuído. Mas o demônio não existe. São simplesmente espíritos atrasados, que ainda não aprenderam a perdoar e que muitas vezes atormentam as pessoas, fazem elas sofrerem muito, até que elas compreendam o valor do perdão, para elas poderem encontrar a paz, encontrar o equilíbrio. Então, às vezes o médium não sabe o que fazer com os dons e ficam confusos. Então, estudar, treinar para o bem e com Jesus fazer brilhar nossa luz. Então, o médium precisa ter maturidade para compreender o que se passa com ele. Porque, às vezes, o médium não gosta de estudar, não gosta de ler, e acontece uma opção de coisas com eles não sabem como resolver. Se estão sozinhos, como que eles vão resolver? Então, muitos não sabem. Muitos médios que trabalham hoje nunca leram um livro. Eu tenho um amigo que agora ele não trabalha mais. E um dia, conversando com a mulher dele, eu falei com ele estuda. Ela falou assim, ele nunca leu um livro sobre mediunidade, sobre espírito, nunca leu. Então, só que ele era um médium inconsciente.
né? Então ela ficava sempre junto ali na hora do trabalho para ninguém pedir para fazer mal para ninguém. Porque o espírito inconsciente, conforme a entidade que estiver trabalhando, né? Então tem pessoas que trabalham que nunca lê um livro, não tem nem ideia de nada, de nada. Vai aí numa casa, eles rodam ele lá, você tem que trabalhar, você é obrigado a trabalhar, roda ele lá, eles começam a trabalhar sem conhecimento nenhum. Se dão mal, né? Então, o médium deve estudar e se preparar. Se ele quer ser um bom médium, trabalhar e servir com Jesus. Então, tem vários tipos de mediunidade. Às vezes eu vejo, eu sou mais de sentir e de ouvir, né? Mas às vezes eu vejo. Antigamente eu via mais, mas eu fui em uma casa fazer tratamento espiritual. Eles falaram que a minha mediunidade estava muito aberta e fecharam parte da minha mediunidade. E com isso diminuiu um pouco a minha visão de ver. E graças a Deus que os espíritos que eu vejo não são nada feios, são pessoas normais. Porque tem gente que vê aqueles espíritos deformados, sofredores, sofrem muito com isso. A nossa casa está frequentando uma menina lá de 14 anos, que ela grita, ela fica apavorada, porque ela vê aqueles espíritos e ela fica com medo, natural ficar com medo. Ainda não tem conhecimento, não tem entendimento, né? E o meu amigo, o Sr. Damasceno, que já desencarnou, ele também via. E o Sendorinha não queira ver, porque tem muita coisa feia. Então, graças a Deus, todos os espíritos que eu vi são espíritos bonitos, né? Já vi meu guardião, já vi vários espíritos de luzes, né? Então, eles são muito lindos. E os guardiões, que eles chamam de Exu, muitos desenham eles com chifre, rabo, né? Pé de porco, sei lá. O meu não, eu vi, eles são muito bonitos. Claro que aqueles que desenharam aqueles espíritos daquele jeito é porque eram chamados espíritos atrasados, para fazer medo, sem conhecimento, né? Não atrasados, sem conhecimento, e muitas vezes para fazer medo, para fazer com que os outros tivessem medo, respeitassem, apresentavam deformados, com chifre, rabo, pé de porco. Então, é conforme o médium ele tem o seu guardião. Eu lembro quando o João Bangô, que era meu guardião, ele trabalhou só no bem, porque eu falei com ele, se for para trabalhar no mal, eu paro por aqui. Então ele trabalhou só fazendo bem, e depois ele recebeu a estrela dele, foi levado para a espiritualidade, para ele se preparar para ser um caboclo. Ainda um amigo falou assim, não tem esse negócio de que o guardião, o Exu, pode mudar de posição, não. O outro falou assim, tem sim, o outro que trabalhava mais tempo. Tem sim. É como se ele recebesse uma estrela, ele trabalhou só no bem, e agora ele merece fazer outro trabalho. Então o João Bangô passou a trabalhar como caboclo. Então ele era muito alegre, muito brincalhão, dava só bons conselhos. Então quer dizer, ele não era exatamente o Exu, como eles falam, que tem aquelas entidades que fazem o bem e fazem o mal. Ele ia, se eu quisesse fazer o mal, ele ia fazer o mal, mas como eu não queria, ele fez só o bem. Então tem muitos espíritos brincalhões, né? Então, vai do médium. Aí quando eu estava fazendo cabeça na pedreira, na mata, na cachoeira, que eu falei que meu guardião estava, que eu estava sem guardião, um moço que participou lá, né, que são vários médios que tem que participar. Ele falou, se você quiser, eu arrumo um Exu para você, daqueles bem pimentados. Não quero não. Se tiver que vir mais algum guardião, é a vovó que vai vir. Uns chamam de Exu. Eu prefiro chamar de guardião, porque eles são policiais do astral, né? São policiais. Então, graças a Deus, todos que trabalham comigo, já são doutrinados. Nunca ninguém veio me pedir para fazer o mal para ninguém. Porque as pessoas sabem que casa que vão, né? Graças a Deus, nunca ninguém veio me pedir para fazer trabalho e querer me dar dinheiro para fazer mal para ninguém. Uma que eu não faço de jeito nenhum. Eu prefiro parar de trabalhar do que fazer isso. Foi o que eu falei que a vovó Mercedes quando eu comecei a trabalhar. Se for para fazer o mal para alguém, fazer trabalho encruzilhado em cemitério, eu não vou fazer não. Senão você não tem que fazer nada disso. Então, hoje eu tenho meus guardiões, tenho 4 guardiões que trabalham comigo, eles me protegem. Então, conforme o médium vai vir o guia. Então, como os irmãos falam, cada médium tem um Exu que merece. Se a pessoa está com o coração endurecido, ele vai atrair para junto dele um espírito que está na mesma sintonia. Tudo nessa vida é sintonia. Então, espíritos de luzes não vão querer trabalhar com uma pessoa que faz o mal. Eles podem até no começo trabalhar com aquela pessoa na intenção de
ia ajudando ela e fazia um bom trabalho. Mas o médium que não tem estudo, que não tem entendimento de nada, na primeira oportunidade ele já está cobrando para fazer trabalhos. E aí, depois vai muitos anos de dor e de sofrimento. Né? Então, é o livre-arbítrio de cada um. Se for para me trabalhar, para prejudicar alguém, fazer mal para alguém, eu prefiro parar. E graças a Deus, esse ano já vai fazer 28 anos que eu estou trabalhando. Graças a Deus. Nunca ninguém veio me pedir para fazer o mal. Só uma vez que veio um homem que falou assim, fizeram mal para mim, eu quero que você faça esse mal voltar para ele. O caboclo falou assim, não, aqui a gente não faz isso. E se você quer que faz isso, você está sendo tão mal quanto aquele que mandou o trabalho para você. Aí conversou com ele, ele compreendeu. Então, muita gente acha assim, o médium não fica cansado não, é o espírito de luz que está ali trabalhando com ele não fica cansado não, mas a gente fica. Porque não é só a energia do espírito de luz que está ali, a gente doa a nossa energia também. E o médium, como ele fala, nem sempre ele pode contar com essa mediunidade, porque o médium nem sempre está 100%. E ninguém está 100%, né? Não é só o médium. Então, pode ser um dia que eu não estou bem de saúde, ou que eu esteja com algum problema, aí chega alguma pessoa precisando de ajuda de socorro. Se eu estiver muito mal, eu não posso atender aquela pessoa. Se for só assim, um resfriado leve, uma indisposição leve, tudo bem. Mas se eu tiver com uma gripe forte, com uma pneumonia, com uma bronquite, eu não posso atender aquela pessoa. Eu não estou em condições. Eu estou precisando da minha energia, eu não tenho energia para dar. Então, se caso eu estiver assim, uma gripe forte, e chegar alguém com urgência, Dorinha, eu estou mal, eu estou precisando de socorro. Eu vou orar, vou me preparar, mas claro que não vou ter condições da vovó Mercedes vir incorporar em mim. Esse incorporar não quer dizer que ela entra no meu corpo, ela fica aqui atrás de mim. Não vai ter condições, mas ela vai ficar ali do lado, me dando assistência, e eu vou poder ajudar aquela pessoa, conversando, aconselhando, e posso dar um passe, pegar uma erva, um manjericão, e passar no corpo daquela pessoa para ajudar ela. Com certeza a vovó Mercedes vai estar do meu lado. Ela pode não estar incorporada. Agora, se é uma pessoa que cobra e não está em condições de atender, o que ela faz? Ela pode fingir que recebeu ali uma vovó, um caboclo, e a pessoa achar que está conversando ali com um caboclo, uma vovó. Quem cobra faz isso. Às vezes não tem entidade ali, eles fingem que tem uma entidade. Eles estão recebendo, eles estão cobrando, então eles fingem. Então o médium sério não pode fingir. Quando o médium sério está trabalhando, que ele está dando passo numa pessoa, ele está doando a sua energia, ele também está a energia do guia espiritual. O médium consciente, ele é consciente de tudo que está acontecendo em volta. Então, se vier algum espírito brincalhão e chegar ali para tomar, que acontece para o nosso aprendizado, às vezes um guia de luz afastar e permitir que o outro venha, fazer parte do aprendizado do médium, para ele aprender a diferenciar qual é a energia do guia dele e qual que é a outra energia. Então, o médium não vem assim, num estalo desenvolveu, já vai trabalhar. É muito caminho até a gente realmente ter confiança, segurança naquilo que nós estamos fazendo. Então, o médium, hoje em dia quase não existe médium inconsciente. Então, o médium consciente, ele está a par de tudo que está acontecendo à volta. Então, quando eu comecei a trabalhar com a vovó Mercedes, tinha o pai da Ângela, minha amiga, que era o senhor já de idade, que me ajudava, e a minha filha Cristina, que ela tinha 12 anos. Então, meus guias chamavam ela de Camboninha. Ela ajudava, ela dava assistência, ela foi preparada aos 12 anos, fez comigo na mata, na cachoeira, na pedreira, fez a cabeça. Ela foi preparada para trabalhar comigo. Devia estar trabalhando hoje como médium, mas é o livre-arbítrio, né? Ela não quis. Então, o médium, com o tempo, ele vai se fortalecendo, vai tendo mais conhecimento, mas ele tem que estudar. Porque o médium que não estuda, se um espírito de luz vem trabalhar com ele, tem muito trabalho, né? Porque ali não tem nenhum conhecimento naquela cabeça. Então, todo médium deve estudar, e estudar a vida inteira. Não é estudei isso aqui, pronto, já sei tudo. Não, não é isso. E existe vários tipos de mediunidade, tem mediunidade cura. Essa, então, é que não pode ser cobrada. O médium que vem com o dom da mediunidade cura, que cura as pessoas. Então, eu
Às vezes vejo, eu ouço, eu sinto a presença, eu sinto a energia do ambiente, se é boa ou se é ruim, e eu sou médio de transporte. Então, quando eu estou trabalhando, que às vezes alguém pede para ver uma pessoa que está lá longe, então ali com a vovó ali, a gente se afasta do corpo e vai lá ver o que está acontecendo. Entendeu? Lembro que uma vez uma mulher pediu para ver o marido da filha. Aí, eu não lembro qual dos guias que eu estava trabalhando, falou assim, seu genro é um homem forte, alto, ele tem barba, cabelo liso, ele é uma pessoa séria, ele não é de muita conversa não, né? Mas ele é um homem muito bom e tem um coração muito bom. Assim, ele é assim mesmo. Ele é assim mesmo. Eu assim, os seus netos gostam de ficar subindo no sofá e pulando, né? Sobe e desce, sobe e desce. Assim, e é assim mesmo. Porque enquanto está ali com a vovó, a gente vai e vê o que está acontecendo. Então, o médium tem que ser sério, viver essa mediunidade religiosamente, fazer o bem. Nós estamos aqui para isso. Foi um compromisso que nós fizemos antes de reencarnar de fazer esse trabalho. Infelizmente, muitos às vezes começam com boa vontade, mas depois acaba desviando seu caminho. Então, eu conheço vários médios que cobraram por esse trabalho. Eu não conheci, mas o meu compadre que trabalhava e também cobrava, que um vizinho dele que fazia muita maldade, que ele cobrava, ele estava na cama passando anos e anos ali com câncer, sofrendo. A cobrança vem. Quem pratica o mal, colhe o mal. Quem pratica o amor, colhe o amor. Então, tem crianças que começam com a mediunidade cedo, outros começam mais tarde, mas todo ser humano tem essa mediunidade, essa sensibilidade. Mas para o médium trabalhar, tem que ter os espíritos. Sem os espíritos não tem mediunidade. Então, vamos respeitar. Vamos respeitar, honrar esse dom que Deus nos deu para trabalhar e levar o ensinamento, conhecimento às outras pessoas e ajudar as pessoas encarnada e desencarnada, ajudar os espíritos sofredores. O Sr. João Neves, um amigo meu que desencarnou, ele morreu acho que quase que um mês depois que o meu netinho, o Gael. Foi quando começou a Covid, no começo de 2020. O Gael morreu acho que em março, o Sojão acho que foi em abril, um negócio assim. Então tinha muitos dias que eu não estava conversando com o Sr. João, porque eu estava andando muito doente, eu não estava nem conseguindo falar. Eu ficava numa canseira de conversar um pouquinho, eu ficava cansada, eu estava em tratamento médico. Aí numa segunda-feira, no meu quarto eu deitei, fiz minhas orações, fiz meditação, fiz relaxamento. Então eu estava lá toda light, né? Bem calma, tranquila. E comecei a ficar ouvindo na minha cabeça, Itália, 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 Itália. Eu falei, mas o que tem na Itália? Tem alguém precisando de ajuda? Mas como que eu vou ajudar? Eu não sei quem que é, nem onde que é. Peguei e fiz meio pensamento na vovó Mercedes, chamei a vovó Mercedes. Vovó Mercedes, vem me ajudar. Parece que alguém na Itália está precisando de ajuda e de socorro. Mas eu não sei quem é, nem sei onde é. E fui rezando. Não é que a minha alma, que o espírito sai do corpo, né? Aí eu me vi, fui parar lá na Itália, num quarto onde tinha um menino de uns 5, 6 anos deitado ali com os olhos fechados, dormindo, e um pai sentado numa cadeira ao lado, segurando a mão do menino. Aí lá eu comecei a dar passe nele, aplicar um reiki nele, e tinha o espírito obsidiando aquele menino. Aí conversei com aquele espírito, encaminhei. Aí o menino abriu os olhos. Eu não sei se o pai da criança estava me vendo, porque outras pessoas podem ver a gente também. Encarnado, não é só espírito. Encarnado também, uma outra pessoa pode ver em outro lugar, que já aconteceu isso comigo. Então, aquele menino abriu os olhos, o pai viu que ele estava bem. A impressão que eu tinha era que o pai estava me vendo. Eu não sei se tinha alguma outra pessoa no quarto que eu não vi, mas ele olhava, a impressão que eu tinha é que ele estava olhando para mim. E aquele menino acordou e ficou bem. E eu voltei para o meu quarto. Eu pensei, mas como é que eu fui parar lá na Itália? Eu fui parar longe. Aí eu liguei para o Sojão, conversando com ele. Aí expliquei para ele, como ele tinha mais anos de estudo, de conhecimento mais que eu. Ele falou assim, Dorinha, com certeza naquela hora aquela criança estava precisando de ajuda e o pai rezou e pediu ajuda.
e você naquele momento já tinha rezado, tinha meditado, você estava em condições de ajudar. Por isso, a espiritualidade te levou até lá para você dar assistência àquela criança. Um exemplo que as pessoas podem ver, quem está encarnado. Quando eu fui para o Pará, morei uns tempos lá, aí o Pedro Capidério, um amigo meu, falou com a Ângela, ô Ângela, a Dorinha já chegou, né? A Ângela disse, não. Ah, mas eu passei em frente à madeireira e vi ela sentada lá no banco. Disse, não, ela não chegou, não. Aí depois um outro conhecido encontrou com o Pedro e falou, ô Pedro, a Dorinha já voltou do Pará, né? Ele disse, assim, já? Eu vou perguntar a Ângela. Perguntou a Ângela, não, ela não voltou, não. Mas ele falou que viu ela sentada lá. É porque no horário que eles me viram, era no horário que lá no Pará eu estava cochilando, dormindo. Então minha alma saía e vinha aqui. E eles me viam. Eles me viam. Então, existem vários tipos de mediunidade. Então, eu sou uma médium de transporte. Se eu for olhar um nome aqui, a pessoa me dá o nome e endereço. Digamos, uma pessoa que está lá nos Estados Unidos, no Japão, seja onde for. Se eu estiver preparado, olhar aquele nome, eu vou lá onde está aquela pessoa, eu vou sentir, assim, minha alma que vai. Eu vou sentir o que ela está sentindo, como que ela está, como que ela é. Por isso eu sou médium de transporte. Se tiver algum espírito obsidiando, eu vou atrair aquele espírito obsessor para junto de mim e vou conversar com ele. Então, tem muito tipo de mediunidade. Chico Xavier tinha todos os tipos de mediunidade. Chico tinha mediunidade de fazer com que o espírito aparecesse ali e todo mundo via aquele espírito. Então, foram vários dons que Deus deu para todo mundo. Mas é para usar por bem. É para usar por bem, não por mal. Quem pratica o mal usando a mediunidade para ganhar dinheiro e praticar o mal para as pessoas, fazer as pessoas sofrerem, quando eles desencarnarem, eles vão sofrer muito. Por isso que o médium deve estudar, estudar, estudar e Jesus à frente. Então é esse o evangelho de hoje, meus queridos irmãos. Que vocês possam meditar sobre o evangelho. Que a paz de Deus esteja com todos nós. Que Deus nos abençoe, nos ilumine nesse ano que está começando. Que seja com muita luz, muita paz e harmonia. Que possamos estudar, nos fortalecer na nossa fé, na nossa confiança em Deus. Que Deus abençoe a todos vocês que estão me ouvindo. Ilumine os seus lares, seus familiares. Que haja muita paz e muita luz. Que Deus abençoe a toda a humanidade, todo o planeta Terra, o nosso Brasil, o povo brasileiro. Que Deus ampare a todos nós, hoje, amanhã e sempre. Fiquem, meus queridos irmãos, na paz e no amor de Jesus Cristo. Se vocês gostaram desse vídeo, compartilhem. Fale com as outras pessoas. Porque muitas vezes as pessoas estão precisando ouvir uma palavra amiga e não sabem onde buscar. E se quiserem fazer pergunta no meu canal, podem fazer, que depois eu respondo. Então, meus queridos irmãos, bom dia para vocês. Fiquem todos na paz e no amor de Jesus Cristo. Que assim seja, louvado seja Deus.